Amém? Amém. Sem mais delongas, vamos abrir as nossas Bíblias. Amém? Evangelho segundo escreveu João. Evangelho de Cristo, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, segundo escreveu João, capítulo 4, a partir do versículo 1. Pode ser na CF. Para lermos todos. Vai ser uma leitura relativamente longa. Amém? Assim diz a santa e bendita palavra do Senhor. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus batizava, que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. E era necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade de Jacó, tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeus, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus, porém, respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água na vida. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar água, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água da viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio, e os seus filhos, e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. E disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido. Porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde deve se adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorarás o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adoram. Oramos para o nosso pastor. Senhor Deus e Pai, queremos nesta noite ouvir a Tua voz. Querido Espírito Santo, tenha o Teu lugar. Fale conosco por intermédio do Teu Filho, do Teu servo, e glorifica a Cristo. Vai além, Senhor, dos seus limites para a Tua honra e glória. Em nome de Jesus
Quero tomar os seus assentos. Agradecer, glorificar a Deus por mais uma oportunidade de aqui estar. Embora que só, eu diria, a parte de mim que está aqui, porque já uma parte de mim que ainda não chegou. Amém? Mas agradecer a Deus por essa oportunidade, pela vida, agradecer ao pastor, a liderança da igreja. E quando o pastor incumbiu-me essa responsabilidade, eu só disse amém. Isso tudo para dizer que, e aproveitar o retorno do pastor para dizer para que nós, enquanto Ministério de Jovens, queremos agradecer ao pastor e a liderança da igreja por todo o apoio que tivemos com o acampamento. Foi uma bênção. Foi muito cansativo para nós, os líderes, mas a graça de Deus esteve naquele lugar. Deus transformou vidas. Deus fez milagre de multiplicação, pastor. Na alimentação, no dinheiro, nos quartos, na logística, Deus fez milagre de multiplicação. E acredito que todos nós estamos aqui, mas ainda estamos em recuperação. Uns ainda estão a sonhar com o acampamento, mas já passou, nós ainda estamos em recuperação. Então, estar aqui é mesmo a graça e a misericórdia do Senhor. Porque nós mal dormimos, principalmente eu e o pastor Leonildo, mal dormimos. Aquilo era, dorme às 2, acorda às 4, fica já a andar. Quando não orar, é controlar o que for. Mas foi uma bênção, foi tudo bem. Então, agradecer ao pastor e agradecer à igreja por todo o apoio. E falando do acampamento, quando recebi a incumbência do pastor, parei e disse: Deus, da forma que eu estou cansado, eu só conto história, sou bem tímido no púlpito. Até os irmãos da mídia reclamam comigo, dizem que eu sou difícil. Eu disse: vai ser difícil, eu só sei contar história. E eu disse: Deus, eu não sei o que falar, não sei o que fazer. E de uma noite para outra, Deus, mais do que o texto, deu-me aquilo que é o conceito, que era uma parede que alguém estava a construir. Enquanto eu via minha mente, mesmo no sono, na minha mente flutuava em Neemias. E Deus fez com que, se eu visse numa parede de construção, surgisse um bloco. Não foi colocado um bloco, o bloco apareceu. É como se ele tivesse a surgir de uma fagulha e ia se expandindo até um bloco. E preencheu um bloco. E eu acordei e dizia: Deus, o que é? E Deus me disse: é porque aquilo que eu quero que vocês meditem é que em alguns momentos vocês não estão a acreditar naquilo que eu sou capaz de fazer. Porventura não posso eu fazer como fiz com Jeremias, não posso eu fazer como fiz com Neemias. E nessa noite nós não vamos meditar nem em Jeremias, nem em Neemias. Nós vamos meditar na mulher samaritana, também considerada por muitos, provavelmente a mulher que mais evangelizou na Bíblia. Porque no único acontecimento, quando ela reportou o acontecimento, muita gente se converteu. E o tema dessa noite é conhecer e ser conhecido. Por quê? Porque enquanto eu meditava e me debruçava naquilo que Deus colocou no coração ao nível de conhecer e ser conhecido, até porque a nossa mente ainda só brotava acampamento, relatório, cansaço, Deus ainda assim me deu a graça de perceber no próprio acampamento aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas. Por quê? Porque nós planeamos o acampamento durante 2 ou 3 meses. E se nós olharmos até ao dia que antecedeu a entrada do acampamento, que foi numa quinta-feira, nós tínhamos um número. Nós tínhamos uma quantidade de pessoas, de jovens,
quer com a sua autorização, quer com o seu dinheiro, ou de alguma forma, todos aqueles que demonstraram a intenção em estar. E nós olhamos para o número, o nosso objetivo máximo eram 60 pessoas. Nós olhamos para o número nem provavelmente não tinha passado dos 50. Nós dissemos, ok, graças a Deus, a nossa logística já é difícil, vamos entrar com esse número e depois nós vamos ver. E nós tínhamos duas entradas, nós tínhamos uma entrada às 8 e tivemos uma entrada de tarde. E a de tarde era excepcionalmente para todos aqueles que, ou porque tiveram uma prova, ou porque trabalham, não podiam sair cedo, ou tiveram uma situação que os impedia de estar no período da manhã. E aí então, quantificamos todos aqueles que iriam entrar de tarde e viemos à busca, primeiro na CCS. Essencialmente na CCS, todos aqueles que estavam programados para entrar de tarde, entraram. Mas quando nós saímos daqui para a sede, começamos, nesse caso o pastor Leolildo, a receber várias chamadas. E nós saímos da CCS para ir à busca de 4 jovens na sede. Mas da CCS, às 16 horas ou 16 e pouco, quase 17, até a CCS, da CCS até a sede, nós na sede encontramos 20 jovens. Que não estavam na nossa lista, que não estavam no nosso plano, que não estavam no nosso programa, que não estavam na logística. E saindo daqui, chegando lá, já estava anoitecer, eu e o pastor Leonardo nos olhamos e dissemos, já é tarde, olhamos para a cara de alguns jovens, tinha adolescente, nós dissemos, temos que fazer alguma coisa. Como estava também ali de Marlene, com um carrinho pequeno, então aquilo foi pilha num lado e pilha no outro, enche num lado, e os carros foram já com os pneus assim, e lá nós fomos. Mas nós íamos nos perguntando o porquê que, quase 2 meses de preparação, no último dia, ou no dia da entrada, nós recebemos, numa única entrada, quase 50% ou mais do que 50% daquilo que nós tínhamos planeado até o dia do plano. E o pastor Leonardo tentou perceber com alguns jovens, mas por quê? Porque aqueles que lá estavam, como outros que ainda estavam a mostrar a intenção de entrar. E os que demonstraram a intenção de entrar, então, nós dizíamos que já não era possível, já tínhamos ultrapassado a logística. O que aconteceu foi que nós, o pastor Leonardo percebeu que alguns jovens disseram, em parte, nós não acreditávamos que o acampamento sairia. Em parte, nós não acreditávamos que se saísse, seria bom. E nós ainda perguntávamos, mas você está entrando na sexta, o acampamento só começou às 8, como é que você sabe que já está bom? Ele disse, não, nós já estávamos a ver os status, já estávamos a ver as fotos, já estávamos a ver as lives, os vlog, aprendemos muita coisa com os jovens, o vlog, e nós percebemos que o acampamento está diferente, e nós, então, estamos a entrar. E paramos. Mas no sábado, no dia que o pastor pregou, quando eram 20 horas, e para os jovens foram para o acampamento, da sede até o sítio do acampamento, são 7 quilômetros, terra picada, e bairro, e não tem muita indicação. Quando eram aproximadamente 20 horas, nós estávamos a receber chamada de jovens, a dizer que nós estávamos a caminho, nós já estávamos no táxi, estávamos aqui, só não estava bem entrada, só não soube onde parar. Mas como vocês estão a ver aqui não tem indicação, aqui é bairro, é mata, como é que vocês vão entrar aqui? E quando nós falávamos, e até porque já estávamos a cultuar, os jovens a passarem com o táxi que eu não sei onde arranjaram, e o jovem quando chegou disse, é o moço do táxi, tinha medo de mim, e eu também tinha medo do moço do táxi, porque nós estávamos num sítio muito escuro. A zona até o acesso é muito escuro. E quando bateu 20 e pouco, eu disse ao pastor, não vamos sair para procurar esses jovens, senão não vamos ter surpresa. Quando nós iríamos saindo, o segurança abre a porta do espaço e os jovens estavam a entrar. E nós olhamos para os jovens e falamos assim, mas não coragem. Vocês tiveram muito tempo. Líder, por que falar do acampamento? Porque foi a primeira coisa que Deus colocou no meu coração quando eu meditava. Porque muitos de nós
Assim como os jovens não acreditaram no acampamento, também não estamos a acreditar na santidade, na intimidade, na salvação e no arrebatamento. Assim como os jovens tiveram 2, 3 meses para planear, nós estamos a ter milhares de anos, séculos, para ouvir o Evangelho nos converter, e nós nessa geração estamos com 10, 20, 30, 40, 50, a ouvir sempre exatamente a mesma coisa, mas de tanto nos ouvirmos, nós já chegamos à conclusão de que ou não vai acontecer, ou não será exatamente como nos está a ser dito. Mas diferente do que aconteceu no acampamento, o que Deus colocou no meu coração é que Ele não irá à busca de ninguém à última da hora. Por mais que alguém chegue às 20, como o jovem chegou, baterá a porta, se aquele segurança abriu, o segurança lá não vai abrir. Não é a nossa dúvida que muda o conceito do que vai acontecer. Não é a nossa dúvida, ou não será a nossa dúvida, que vai mudar aquilo que Deus está a fazer. E enquanto Deus transmitia isso no meu coração, Ele dizia que é exatamente a mesma coisa que acontece na nossa vida, até mesmo na igreja. Não é a nossa dúvida que vai mudar aquilo que Ele está fazendo no meio da igreja. Não é a nossa dúvida que vai mudar aquilo que Ele está fazendo no meio da CCS. A única coisa que a nossa dúvida fará é decidir se nós vamos com os que entram ou nós estaremos com os que ficarão de fora. Quer seja na salvação, quer seja naquilo que está acontecendo. Porque o que nós estamos querendo é dizer, não, eu vou ver o que vai acontecer. O ver já é aqui, lá é só lamentar. Mesmo aqui na igreja, eu estou a ver as coisas, não está acontecendo, não, eu entro, não, eu coopero, não, eu faço, me responsabilizo, vou ter fogo, vou compromisso. Não, ainda estás a ver, mas vai chegar um momento de que depois só terá um ponto de se lamentar. Amém. Então, a primeira mensagem que Deus colocou no meu coração, deixemos de querer ver para depois crer. Passemos a crer, independente de nós entendermos ou não. Aleluia! E quando nós olhamos para essa mulher do fluxo de sangue, essa história que nós estamos a analisar, a primeira coisa que me chamou a atenção naquela mulher é que ela ia ao poço tirar água sempre à mesma hora, sempre no mesmo poço. Porque ela não podia ir no poço, no mesmo poço com os outros. Porque não era digno de ir ao poço com os outros, devido à má fama que ela tinha. Mas ia sempre no mesmo poço e trazia sempre a mesma água. Até um dia em que ela foi no poço e ela já não trouxe a água. Ela ia sempre no mesmo poço com o cântaro, trazia sempre a mesma água, mas houve um dia que ela foi, ela não trouxe a água, nem trouxe o cântaro. Ela só se trouxe. Porque muitas das vezes nós vamos sempre na mesma fonte, fazer a coisa do mesmo jeito e não estamos a trazer nada. Porque a nossa alimentação não está na fonte, não está no poço, a nossa alimentação está no cântaro. É que nós já olhamos que a fonte é grande, mas eu só vou levar o cântaro. A igreja não entendeu. Por vezes nós estamos num manancial de água, mas nós sempre queremos fazer da mesma forma e do mesmo jeito. Por mais que as coisas estejam agitadas, nós sempre levamos o mesmo comportamento e a mesma atitude. Nós sempre entramos com o mesmo comportamento e com a mesma atitude. A água está agitada e nós temos sempre o comportamento daquele para eu só quero ir buscar para trazer a minha cura. E o que Cristo disse é, se soubesses o dom de Deus, me pedirias mais do que a cura. Mas quando nós vamos evoluindo na história, nós percebemos que quando
ela se aproxima da fonte, ela primeiro precisava de perceber que ninguém estava na fonte. E quando ninguém está na fonte, ela vai para a fonte. Mas é engraçado e chamou a atenção. Ela faz isso todos os dias, mas a Bíblia não retrata que ela se cansava. Mas Jesus foi à fonte, eu estava a caminho uma vez, e a Bíblia diz, ele cansado do caminho sentou. Porque nós estamos a ir para a fonte, limitados, mas estamos que nem o povo de Israel no Egito. Eu vou sempre fazer a mesma coisa. Se eu tiver problema, eu volto lá onde tem as cebolas, onde tem cova, porque eu posso morrer. Jesus fez o mesmo percurso dela uma vez, se cansou. Nós estamos vindo à igreja todos os dias da mesma forma, buscar a mesma coisa, presos no mesmo contexto e não estamos cansados. Entramos e saímos sempre da mesma forma e não estamos cansados. E o que Deus está a dizer é tempo de nós mudarmos, porque eu próprio estou cansado de estar sempre a ser limitado por vocês da mesma forma que vocês veem. Porque o que aquela mulher tinha quando ela ia lá, a questão é que ela estava sempre presa naquilo que ela era. Quando Cristo aparece, quando Jesus aparece e lhe pede de beber, a primeira coisa que nós podemos conjecturar que veio na mente é que eu não posso lhe dar de beber. Primeiro, pela minha condição social, pela cidade, pela origem que eu tenho. Segundo, por aquilo que eu faço. Uma das coisas que me chamou a atenção nessa história é que ela, quando falou com Cristo, ela lembrou-se de quem ela era socialmente, lembrou-se daquilo que ela fazia. Mas quando nós olhamos para a história, nós vamos perceber que ela começa a questionar Cristo sobre a salvação, sobre a adoração e sobre um monte de oração. Mas ao mesmo tempo nós conseguimos perceber que ela se sentia indigna de estar com Cristo pela cidade e pelo seu comportamento, daquilo que ela fazia. Ou seja, ela tinha noção do que ela fazia, mas ela também tinha noção do monte de adoração. Ela tinha noção que Deus é Deus, que viria o Messias, que nós devíamos ele adorar, mas ela ainda assim tinha 6 maridos. E a primeira coisa que me saltou à vista, como pode alguém que tem noção de quem é Deus, ainda assim, ele tem noção de quem é Deus, mas ele tendo noção da condição dele, ele ainda quer estar diante de Deus, mas não quer mudar a condição, mas quer que Deus se adapte à condição dele. E ela se posiciona fazendo a sua situação, vivendo a sua vida normal, e começa a questionar. E Cristo lhe responde: não é nesse monte, nem no outro monte. Chegará um dia em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E a primeira coisa que me saltou à vista, Deus dizia: o mesmo que aconteceu com aquela mulher, acontece conosco. Nós sabemos a nossa condição. Queremos tudo, mas não queremos mudar. Nós queremos que Deus se adapte à nossa condição, para nós termos, quer Deus, quer a permanência da condição. E o que Deus está dizendo, não, vocês terão de mudar, porque eu não me adapto a vocês. Há dias nós pastor, nós estávamos a meditar algo e falávamos do Espírito Santo, da relação com o Espírito Santo. E uma das coisas que Deus trouxe à nossa memória é que muitas das vezes Deus está sempre conosco. O Espírito Santo tenta trabalhar em nós. Alguém que tem dom, alguém que ora, alguém que faz, ele está sempre a tentar se aproximar de ti. Mas nós dissemos: mas na minha vida não acontece nada. Por quê? E Deus trazia ao nosso coração que se alguém tem um amigo, um namorado, um pretendente, um marido, se você vai sempre ao teu esposo se aproximar e ele te repele, você vai ao teu esposo, se aproxima e ele te repele, você vai ao teu esposo, se aproxima e ele te repele, o que acontecerá? Ele próprio um dia deixará de ir ao teu encontro, porque ele já sabe exatamente o que você vai fazer quando ele se aproximar. Você vai lhe repelir.
E o que Deus tem dito para nós nessa noite é tempo de nós deixarmos de repelir Deus. Como nós repelimos Deus? Com nossos pecados, com as nossas atitudes, com a nossa forma de ser e de estar. E para piorar, nós queremos ter um contexto de igreja, um contexto de Deus, um contexto do Espírito Santo, em que nós próprios construímos os nossos sacerdotes, construímos os nossos guias, construímos a remissão dos nossos pecados, construímos como deve ser o perdão dos nossos pecados. Nós hoje não queremos que alguém chegue e diz: você tem pecado, você tem que mudar. Nós hoje não queremos a palavra que diz: você tem que mudar de vida, você tem que se converter. Deixa de ser linguaruda, deixa de ser rabugento, deixa de ser isso. Nós não queremos isso. Nós queremos o sacerdote que diz: estou a ver, estou a ver, estou a ver, estou a ver. Na tua vida, estou a ver, estou a ver, estou a ver, estou a ver. O que você está fazendo lá atrás não interessa, mas eu estou a ver, estou a ver, estou a ver. Não, eu estou a ver, estou a ver, estou a ver. Eu saio da minha casa e não quero um sacerdote que vai ser boca de Deus. Eu quero um sacerdote que vai transmitir a mão de Deus para a minha vida. E se isso for necessário, eu troco de igreja. Se for necessário, eu troco de igreja para encontrar o sacerdote que vai ser a mão de Deus para a minha vida. Se for dentro da igreja, o líder, o pastor, eu vou dizer: não, eu acho que aqui o pastor podia ser diferente. Aqui podemos fazer diferente. Uma vez eu disse: pastor, nós estávamos aqui em oração, aconteceu algo na juventude, depois os jovens chegaram, alguns jovens são líderes. Eu acho que o culto aqui devia ser diferente. O líder vai ter que fazer assim na juventude. Faz as coisas assim. Aquilo me entristeceu. Eu disse: pastor, vou puxar o cajado. Ele disse: você não vai aguentar, você tem um bom coração. Mas aquilo me entristeceu por quê? Porque muitos de nós não queremos o sacerdote que Deus colocou na nossa vida. Nós queremos o sacerdote que se adeque à nossa vida. O sacerdote pode perder horas, pode pregar a palavra, pode meditar, mas se ele não fala exatamente aquilo que nós queremos, nós vamos trocar de ministério, vamos trocar de grupo, vamos trocar de culto e, se possível, vamos trocar de igreja. Estamos sempre a saltar para encontrar aquilo que se adequa à nossa vida. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos perceber que sempre que nós tentamos fazer Deus se adequar à nossa vida, ou não vamos conseguir, ou nós vamos lhe limitar. Nós vamos criar na nossa vida, na nossa consciência, um Deus qualquer, que não é o Deus que nós devemos servir. Nós vamos criar qualquer outra coisa, nosso ego, nossa mente, nossa ciência, um conceito, um Deus que não te consegue falar, estás em pecado, um Deus que não consegue te falar, muda de vida, um Deus que só te diz: você é filha do Deus Todo-Poderoso, você é filha do dono do ouro e da prata, você pode todas as coisas, todas as ferramentas preparadas contra ti não prosperarão, bem-aventurado é o Senhor na tua vida. É esse Deus que diz isso. Mas o Deus que fez Jeremias descer e diz: porventura não posso eu fazer como faz o oleiro barro, esse não queremos. Certa vez alguém me disse assim: mano, transformação é melhor do que perdão. Eu parei e disse: por que? Ele disse: mano, quem é transformado vai sempre garantir o perdão. Quem é perdoado nem sempre vai mudar de vida. Mesmo em nossas casas, nossos filhos, se você lhe desculpa e não lhe transforma, ele poderá vir cometer o mesmo erro. Mas se você lhe transforma, garantidamente ele não vai cometer o mesmo erro.
E o evangelho que nós queremos não é o evangelho da transformação. O evangelho que nós queremos é o evangelho do perdão. O evangelho em que passa-se a mão por cima de tudo. Eu posso passar a mão por cima de tudo. Misturo corda com Bíblia, misturo Bíblia com aquilo, misturo aquilo com aquilo, misturo a palavra, misturo a santidade, misturo a intimidade. Não tem problema. Porque esse é o evangelho que nós queremos no dia de hoje. Mas sempre que nós fizermos isso, nós vamos limitar Deus. Deus é aquele que diz que tem a terra como estrado nos seus pés. Para mim, esse é um dos versículos mais fortes. Não conheço a terra, nunca saí fora dela. Alguns estão aí passear fora da terra, estão a voltar. Mas é enorme. Se Ele tem a terra como estrado dos seus pés, por que eu vou querer um Deus independente do que eu sou, só para me dar o carro, só para me dar a casa, só para me dar o filho, só para me dar a bênção? Quando Ele na verdade diz: se alguém quer mudar de vida, Ele tem que estar em mim. Eu sou a videira, Ele tem que estar em mim. Em mim todos nós estamos, creio em Deus. Mas Ele em nós temos que procurar. E enquanto eu meditava, o que Deus colocou no meu coração é que muitos de nós no dia de hoje, nós até podemos conhecer Deus, cremos em Deus, mas Deus não nos conhece. Deus não nos conhece. Porque nós não queremos ser confrontados pela verdade. A verdade já não nos confronta, a verdade já nos toca. E Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se eu não quero a verdade, eu posso escolher outro caminho que eu quero, mas não o que vai me levar na vida. E algo que Deus foi transmitido ao meu coração é que nós poderemos fazer muita coisa, poderemos orar muito. O que faz Deus se identificar em nós ou nos identificar não é a nossa oração, não é a nossa meditação. Podemos dizer que são as palavras dentro de nós, mas não é. É o quanto Deus está em nós. É o quanto nós somos dependentes de Deus, não o quanto nós estamos nele. Porque Ele diz: eu sou a videira, quem não está em mim e eu nele. Porque uma coisa é estar nele, estou na igreja, estou a orar, mas Ele está dizendo: eu não estou em ti. Porque você não é, eu não estou em ti, você está em mim, mas eu não estou em ti. E os irmãos podem dizer: não, Lênin, eu não entendo, como é que eu estou em Cristo e Cristo não está em mim? Isso é a mesma coisa que amigos, acontece. Você chega aqui, chega em irmão Lúcio, eu nunca mais te vi, um amigo, uma grande amiga, é tudo fixe. Quando alguém pergunta: como é? Quem é esse? Eu lhe conheço. Eu falo: só lhe cumprimentei assim, para não lhe deixar mal. Eu pessoalmente faço isso. Se uma pessoa chega com muita intimidade, eu cumprimento. Se me quem é? A minha esposa me pergunta: mas quem é isso assim com muita amizade? É assim, eu não lembro, não lhe conheço. Mas para não lhe deixar mal, porque ele já veio cheio da intimidade, se calhar ele está certo, se calhar ele me conheceu algum jeito, eu é que não estou a lembrar. Mas o que vai acontecer conosco é quando nós chegamos com a mesma intimidade com Deus, Deus vai dizer: eu não te conheço. Porque uma coisa é eu achar que me conheço, outra coisa é eu ter certeza que Ele me conhece. E o que nós estamos a querer não é isso. Nós não queremos que Deus nos conheça, nós só queremos que Deus sinta que nós lhe conhecemos. Por quê? Porque conhecer e ser conhecido são coisas diferentes. Eu posso conhecer alguém, mas eu para ser conhecido de alguém, eu tenho que ter intimidade. Eu tenho que ter dependência, eu tenho que conversar com essa pessoa. Eu tenho que andar com essa pessoa.
Eu tenho que comer com esta pessoa. Eu tenho que beber com esta pessoa. E nós não queremos isso. Nós queremos efatar. Nós só queremos que se abra. Sabe? Certa vez na minha vida eu aprendi que libertação é bom. Sai é bom. Mas se você busca a presença de Deus com intimidade, não é que você não pode se preocupar com oração e libertação. Mas dificilmente você terá muitos problemas sobre isso. Não, líder, mas eu oro, mas me apertar. Tá bem, mas pode. Mas te tocar. Nós tínhamos, na igreja mãe, como se diz, tínhamos um jornal que dizia assim: Satanás é uma serpente, pisamos na cabeça de Satanás, mas a sua cauda ainda mexe. Significa dizer que quando nós pisamos numa cobra pela cabeça, ou como chamam lagartixa, se tu cortares, normalmente a cauda mexe. Para as pessoas que não têm conhecimento, vem a cauda e fala: Jesus, sabe que Jesus tem poder, sabe que Jesus tem poder. Para quem tem conhecimento, fala: você está se mexendo, você já morreu. O que você está fazendo é assim, é só para me espantar, você já morreu. E quando você está na presença de Deus, cheio de Cristo, Satanás começa a vir, agita as águas da tua vida e você fala: você já morreu. Mas meu filho está ficando doente, você já morreu. O emprego está saindo, você já morreu. Você já morreu. Por quê? Porque a presença de Deus te dá segurança. Todo mundo está aflito, Deus está dizendo: confia. Todo mundo está preocupado com algo, Deus está dizendo: confia. Não, a economia está caindo, o emprego está caindo, Deus está dizendo: confia. Eu já fiz, confia. E quando você é dependente, você está na oração, você está na intercessão, você não repreende, você só diz: Deus tem misericórdia de mim. Deus, quero mais da tua graça. Deus, quero mais. Mas a esposa, o amigo, o líder está dizendo: mas é a prova e o exercício. Você tem que dizer: Deus, eu sei que eu tenho prova. Eu sei que eu tenho exame na escola. Eu sei que eu tenho saúde. Eu sei que eu tenho um problema no lar. Eu sei que eu tenho um problema de saúde. Eu sei que eu tenho um diagnóstico. Mas Deus, mais do que diagnóstico, eu quero a tua presença. Mais do que uma prova, eu quero a tua presença. Mais do que um emprego, eu quero a tua presença. Mais do que uma lei, eu quero a tua presença. Eu sou seu filho, mas eu quero a tua presença. Porque eu sei que a tua presença transforma tudo. A tua presença quebranta tudo. A tua presença restaura tudo. Mais do que aquilo que as tuas mãos fazem, eu quero aquilo que és. Eu quero a tua essência. Eu quero a tua presença. Mais do que aquilo que as mãos de Deus faz, nós devemos querer a presença de Deus. Certa vez, enquanto eu orava sobre isso, Deus me transmitiu uma ideia que norteia a minha vida há mais de 10 anos. Que uma coisa é você ter Deus essencialmente pelas suas mãos ou por aquilo que Ele pode fazer. Mas uma vez Deus colocou na minha mente algo dizendo assim: imagina se quando você ora de madrugada, você busca de madrugada, de dia, de tarde, você ora e diz: Deus me dá, eu te dou carro, eu te dou casa, casamento, eu te dou unção, eu te dou visões, eu te dou língua estranha, eu te dou profecia, eu te dou cura, eu te dou ministério, eu te dou. Mas se um dia você me pedir a minha presença e eu não te der nem dom, nem língua estranha, nem cura, nem bem material, é a minha mente que extrapola. E eu me apresentar na minha essência. Muitos dirão: isso é impossível. Para Deus nada é impossível. Se eu me apresentar diante de ti, no meu quarto, no teu quarto, sentar na cabeceira da cama e dizer: não importa o que os outros dizem lá fora, eu vim até aqui conversar contigo, vamos falar. E você diz: vamos falar de quê? Deus diz: vamos falar de qualquer coisa.
Não é anjo que está aqui, sou eu. O próprio Deus. Vamos falar, vamos conversar. Fala o que você quiser, tira as dúvidas que quiser. Ah, Jesus, por que está na Bíblia assim? Está na Bíblia assim? Pois mas os teólogos dizem isso, acredito, é o que estou a dizer. Não interpreta mal. Como você sairá daquele quarto? As pessoas vão te olhar e vão dizer, mas não acontece nada na tua vida. Você vai dizer, meu irmão, eu não preciso da minha vida. Eu já não preciso da minha vida. E você entra no quarto, deu volta. E a prima diz, mas você mesmo não vai casar? Você diz, não preciso. E você entra no quarto, Deus volta. E diz, mas você não tem emprego. Você diz, não precisa. E você vem na igreja e diz, mas não te consagra ao ministério. E você diz, não precisa. Você vai no quarto, volta a orar, volta na igreja e diz, mas você mesmo no grupo de louvor não sou lá só um hino mesmo. E a igreja diz, glória a Deus. Você diz, não precisa. E diz, você vai na igreja todo dia, pastor, mas eu não conhece. Você diz, não precisa. Eu não preciso ser visto, eu não preciso ser conhecido. Eu não preciso ter para ser, eu preciso ser o servo, o vaso de Deus. E quando nós chegamos nesse ponto, chegamos nesse nível, no nível de dizer, eu não quero ter, eu não quero aparecer, também eu não quero transparecer, que é muito diferente de aparecer. É você dizer, eu não quero isso, o que eu quero é verdadeiramente ser na minha essência. Porque quando nós olhamos para a Bíblia, nós olhamos para Enoque, olhamos para histórias, e eu digo, uma pastor Enoque é uma história que eu não gosto de meditar muito. É muito profundo. Sempre que eu medito nele, eu me questiono por quê. E quando eu me questiono, eu só me questiono por que sou Enoque. É verdade, por que sou Enoque? E quantas vezes eu faço de Deus e diz, é só se perguntar o que ele queria, o que vocês querem. Porque nós às vezes não meditamos, não analisamos que Deus não deu, a Bíblia não diz que Deus deu reinos a Enoque, que Deus deu a fonte de Jacó, que Deus deu dons, que Deus lhe transformou o maior profeta. Admiramos Elias, Eliseu, admiramos Moisés, admiramos. Falou face a face, mas a Enoque Deus parou e disse, epa, a nossa intimidade está num nível que eu não consigo mais sair da minha casa para vir falar contigo. Eu já não estou a conseguir mais todos os dias vir te procurar. Quem tem amigo sabe o que é isso. Quem tem amigo verdadeiro sabe o que é isso. Você cria uma amizade com alguém e você começa a dizer, Deus, eu gostaria de viver próximo dele. Um dia temos que viajar junto. Temos que ir no acampamento junto e vamos ficar no quarto. E falando isso, todos os jovens eu dizem, líder, eu quero ficar com um amigo. E se o teu amigo fosse Deus, e Deus dissesse, estou cansado, Deus só dizer, estou cansado de descer para vir te procurar. O arrebatamento ainda não chegou, mas eu estou cansado de descer para vir conversar contigo. O arrebatamento ainda não veio, mas eu já não posso toda hora me movimentar, ou mandar anjo, ou fazer alguma coisa, ou mandar profeta. Eu não quero mais isso. Sobe. Mas o que nós estamos querendo não é isso. Nós estamos querendo outra coisa que não é isso. Quando a palavra de Deus diz, buscai primeiro o reino, o reino, o reino, o reino, o reino. E sempre que nós meditamos, nós perceberemos que primeiro é o reino. Nós, diria a nível de algumas, do mercado, das empresas, por vezes você chega numa loja, você quer comprar alguma coisa, a primeira coisa que você faz, chega na loja e diz, aqui tem promoção. É compra um, leva dois, ou paga dois, leva três. Mas há uma condição sine qua non,
que é uma condição base, que é compra um. Na compra de um, você vai levar 2. E o que a palavra de Deus nos diz é, no desejo de um, você vai levar 2. Só que o que nós temos feito é diferente. Mesmo quando dizem assim, olha, o Uniton está dando bônus, todo mundo diz, o Uniton está dando bônus, vou carregar para receber um bônus, vou carregar para receber um bônus. Até na Uniton, primeiro estás aí carregar. Corre, não está a dar saldo de noite, não estou ativar o plano, está a correr para ativar o plano, para depois falar à noite. Não ativa o plano, Deus vai ter Spotify grátis. Tu ativar o plano para ter Spotify. Ativa, vai ter Facebook 0, tu ativar para depois ter Facebook 0. Só na obra de Deus, na igreja, na sua palavra, você não quer ativar, você quer ter o Facebook sem o plano grátis. Você quer ter o add-on, você quer ter o plano adicional, você quer ter as coisas sem você querer ter o reino. Poderemos ter as coisas, mas pelas coisas não queremos o reino. E o pior é que nós aqui estamos, é dia de Fatá. Fatá é se abre. Abre-se, abre-se. Mas na minha mente, sempre que eu olho Fatá, ele abre-se. Mas é abre pela transformação, pela renovação do entendimento. Quando nós renovamos o nosso entendimento, tudo aquilo que estava fechado nas nossas vidas, na nossa mente, ele se vai abrir. E nós precisamos desejar conhecer Deus e ser conhecido por Deus. E quando nós olhamos em Marcos 5, na história da mulher do fluxo de sangue, ela tinha muitas limitações, muitas. Mas é estranho que, voltando a ler a história, eu percebi que quando ela passou os homens, ela tocou em Cristo, e Cristo disse, alguém me tocou. Começa a procurar, ela para, porque ela percebeu que em parte foi identificada, e ela se apresenta. Eu creio que ali ela já estava curada. Antes mesmo de Cristo citar uma palavra, ela já estava curada. Porque a fé dela foi, eu só vou lhe tocar. Mas quando Cristo vira, Cristo diz, filha. Até ela tocar, ela conhecia Cristo. Mas quando Cristo virou, Cristo lhe reconheceu. Ele disse, filha, vai, o teu sofrimento. E não lhe disse, seja, não, é o teu sofrimento. Que é o mesmo que aconteceu na mulher do fluxo de sangue. Porque a mulher do fluxo de sangue, o problema dela não era só ir buscar água. Era ir buscar sempre água. 2, era a hora que ela ia buscar água, porque tinha que ser na hora imprópria. 3, era a fama que ela tinha, que lhe impedia de levar água. Quando você conhece Cristo, você quer ir buscar o que você deseja. Quando Cristo te conhece, Ele te entrega até aquilo que você não planeou. Porque quando ela foi ao encontro de Cristo, quando ela se encontra com Cristo, ela ali só estava a pedir a água. Mas quando ela deixa o cântaro, já não pode levar água. Porque ela deixou o único vasilhame que lhe permitia levar água. Então no momento em que ela foi reconhecida por Cristo, ela também esqueceu o que ela foi buscar em Cristo. Ou seja, ela foi buscar algo. Mas quando ela conheceu a pessoa com quem ela estava falando, isso, algo que eu fui buscar, já não é nada diante daquilo que eu estou a perceber. Então o que eu estou a levar, eu também buscar fuga, também não quero mais dinheiro, não quero mais. O que eu quero é avisar todo mundo que aquele homem é o Messias. E quando ela avisa todo mundo, o que acontece? Como Cristo diz, rios, não mais voltará a tirar água naquela hora. Ela nunca mais precisará tirar água naquela hora. E a fama dela na cidade já não é a mesma. Mas ninguém lhe falou, recebe, cai. Ela só disse,
Eu quero te conhecer, dá-me dessa água porque eu quero mais. E quando ela foi, Cristo lhe disse, então, deixa o cântaro, de alguma forma, pelas palavras, e ela foi. Mas por quê? Porque ela foi confrontada pela verdade. Não resistimos no confronto da verdade. A verdade nos muda, a verdade nos transforma, a verdade nos liberta, a verdade nos quebranta. Mais do que aquilo que Cristo disse que ia nos dar, e eu aprendo, tudo aquilo que Cristo nos disse que ia dar é 1% daquilo que nós entendemos que Ele ia nos dar. Aleluia. Quando Deus disse a Sara, quando Deus disse a Ana, ela pediu um filho. E Deus disse, eu te darei um filho. Eu creio que ela entendeu mesmo só, vão me dar um filho. Deus disse, eu não posso competir com o homem. O que o homem faz, eu não posso fazer. A minha glória não pode ser igual à glória do homem. Se você é um filho, eu vou dar um profeta, um sacerdote, um juiz. Mas ela só pediu o filho. Aquela só pediu a água, mas lhe deram a fama. A outra só pediu saúde, mas lhe deram libertação do sofrimento. Tudo aquilo que você pede, Ele vai te dar numa medida cheia, sacudida, recalcada e transbordante. Se você quiser conhecer a Cristo. Só para nós terminarmos, vamos só ler João 15, no seu versículo 5. Diz assim a santa, bendita palavra do Senhor. Eu sou a videira, vós os ramos. Aquele que permanecer em mim, aquele que permanece em mim, e eu nele, esse dará muitos frutos. Você em mim não podes realizar obra alguma. Mas vamos ficar na parte A. Eu sou a videira, vós os ramos. Aquele que permanecer em mim, e eu nele. Nessa noite, a mensagem de Deus é: permaneça nele, mas também faça que ele permaneça em ti. Quando Cristo permanece em ti, coisas muito pequenas que a igreja não diz que é pecado, a Bíblia não mostra claramente que é pecado, os líderes não falam claramente que é pecado, os amigos não falam claramente que é pecado, mas você vê que é pecado. Você percebe que todas as coisas te são lícitas, mas nem todas as coisas te convêm. Você percebe que a mincha pode não ser entendido como pecado, mas para ti é pecado. Conduzir um carro de qualquer forma, você vai dizer, para mim é pecado. Te pedir algo, a primeira coisa que você pensou em mentir, você vai dizer, para mim é pecado. Então você que quer viver um nível de vida diferente com Deus, quer um efatá de cair, quer um efatá de se abrir, mas antes de tudo quer um efatá de transformação. Antes de nós começarmos a orar, inclina a tua cabeça. E começa a pedir a Deus que Deus te ensina o que é o verdadeiro evangelho. Que Deus te ensina o que é ser cristão. Porque provavelmente uma das coisas que te impede de conhecer a Deus é você mesmo. Não é demônio, não é empecilho. É você mesmo, é o ego. É a tua consciência. É a teologia que você sabe. É a língua estranha que você sabe. São os textos que você já meditou. São os louvores que você já conhece. São as orações que você já fez. Por isso você está empanturrada. Empanturrado. A palavra já não te entra. A palavra já não faz mudança. Ela só causa comichão.
uma nuvem de agitação. Glória nesse lugar. Ela só te faz pular, ela só te faz saltar, ela só te faz deitar-se no chão. Ela até pode te fazer falar línguas estranhas, mas ela não causa mudança. Onde Deus está tem que ter transformação, novidade de vida todos os dias. Todos os dias que saímos das nossas casas, viemos para a igreja, tem que mudar alguma coisa. Se Cristo é o Senhor das nossas vidas, tem que mudar alguma coisa. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Mas nas nossas vidas Ele tem que mudar todos os dias. Ele tem que crescer todos os dias. Ele, se nós olharmos na diagonal, vamos ler na transversal. Se dermos na transversal, vamos ver na horizontal, vamos ver na vertical, vamos ver de modo oblíquo, vamos ver de várias formas. Mas Cristo tem que mudar as nossas vidas. Ele tem que mudar as nossas vidas. É tempo de nós mudarmos. Chega de nós estarmos na igreja todos os dias, mas na nossa casa a reclamação é as mesmas. Chega de estarmos na igreja todos os dias, mas o teu marido não se converte pela mesma situação. Chega de estarmos na igreja todos os dias, mas a igreja não melhora pela forma de você estar na obra do Senhor. Chega de estarmos na igreja todos os dias, mas o louvor não recebe, porque você adora da mesma forma. Você quer servir a Deus, adorar a Deus, sem ter intimidade com Deus. Como você pode adorar algo, transmitir a alguém que você não conhece? É tempo de nós mudarmos. Igreja ainda não é um picadeiro. Igreja ainda não é um círculo. Igreja ainda não é uma sala de espetáculos. Principalmente em África e Angola, igreja ainda é um lugar de adoração. Cristão não é qualquer pessoa. Ainda há diferença, e tem que ter diferença entre aquele que serve e aquele que não serve. Na igreja, dentro da igreja, na presença de Deus e fora dela. Chega de querer fazer as coisas sempre da mesma forma, adorar da mesma forma, servir da mesma forma, interceder da mesma forma, liderar da mesma forma, dirigir da mesma forma, ser trabalhador da mesma forma. Deus está dizendo, é tempo de mudança, é tempo de mudança. Ou você muda agora e acompanha a carruagem, ou você vai ficar e aumentando a murmuração. Não queira ser conhecido por muitos, queira ser conhecido por Deus. Não anseia ser visto, anseia ser conhecido por Deus. Anseia ser conhecido por Deus. Se você nunca mais ouviu uma palavra deste púlpito, ou um louvor que mudou a tua vida, se rever, aquele que busca Deus, a cada domingo que ouve a palavra, ele se joga no chão e diz: Deus tem misericórdia de mim. E toda a igreja vai achar que ele está em pecado. Ele não está em pecado, porque a palavra de Deus diz que quando Moisés entrava na tenda do Senhor, o povo se prostrava, todos se prostravam e adoravam, não por causa do pecado, mas por causa dele, porque toda a honra, toda a glória, todo louvor é para ele. É tempo de nós mudarmos. É tempo de nós querermos mudança. É tempo de você dizer: Deus, muda a minha vida. Deus, transforma a minha vida. Chega, Deus, chegar na tua presença de qualquer forma. Chega, Deus, chegar na igreja de qualquer forma. Eu visto como quero, eu ando como quero. Beijo quem quiser, namoro com quem quiser, abraço quem quiser, deixo ser abraçado por quem quiser, entro no carro de quem quer, na sala do meu chefe, falo com ele, sento com ele, ando com ele, como ele quer. Chega, 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 chega. CCS é tempo de mudança. Virá dias, virão tempos em que nós não conseguiremos manter a mesma pedalada. Ou alguns avançam, alguns ficam, porque isso é um ensaio para o arrebatamento. Virá tempo em
que alguns terão de ficar, mas ainda Deus está falando, muda de vida, mais do que aparecer, queira ser, mais do que estar, queira ser conhecido. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, Deus de milagre, Deus de misericórdia, Pai eterno, Deus soberano, é culto de efatar, é culto de cair, é culto de pular, é culto de estar a ver, mas também é o culto das mentes se abrirem, é culto do céu se abrir, mais do que pulo, mais do que, Senhor amado, receber, é transformação, porque a tua palavra não nos mostra que Cristo deixou cair alguém, que Cristo empurrou alguém, que Cristo até mesmo disse estou a ver, mas a tua palavra nos mostra que a todo momento Ele mudava vidas, a todo momento Ele ensinava, Ele ensinava, Ele ensinava, e o ensino transformava, embora que as pessoas se achegavam pelos milagres, mas a tua palavra em Mateus diz que Jesus resume o seu ministério no ensino da palavra. Jesus ensina, não porque não temos mestres, não porque não temos mestre, Jesus ensina-nos, ensina-nos a conhecer a tua palavra por amor do teu nome, ensina-nos a ouvirmos a tua palavra. Chega a Deus de olharmos para os sacerdotes da nossa forma, de olharmos para os servos da nossa forma. É tempo de nos confiarmos, não importa que perguntas estão fazendo, não importa que palavras estão fazendo, não importa como Deus está a se manifestar, nós queremos seguir, nós queremos seguir, nós queremos caminhar contigo, Pai. Deus, ensina-nos, Deus, a deixar de te servir pelo nosso conhecimento. É tempo de nós queremos conhecer novidade de vida. É tempo de nós queremos conhecer novidade de vida. O pecado ainda continua a ser pecado. O pecado ainda continua a ser separação. A falta de compromisso ainda continua a abominar a Deus. Pai, Pai, tem misericórdia das nossas vidas. Pai, é um novo tempo, mas queremos te pedir por amor do teu nome, não nos leva nesse novo tempo com vestes rotas, com mentes antigas. Transforma nossas vidas, transforma nossas vidas, retira todo o conhecimento, retira toda a antiguidade. Não, mas na igreja onde eu cresci se retira. O líder, o pastor que me ensinou, ela se retira. É tempo de nós recebermos e colocarmos odres novos. É tempo de Cristo transformar vasilhas vazias com água, e aquele que já tem um bocado d'água ser transformado em vasilhas cheias, cheias, cheias de algo que é mais forte do que a água. Espírito Santo de Deus, ajuda-nos, Deus, a percebermos que não é de milagre que nós devemos viver. Nós devemos viver da tua palavra, da tua palavra, da tua palavra, da tua palavra. Senhor, nessa noite eu te peço, toma teu povo nas tuas mãos, toma adolescentes, toma jovens, toma crianças, toma mamãe, toma papá, toma cooperadores, toma líderes, e que se abram as mentes, que se abram os corações, e que, Senhor, joga a luz nesse momento, transmita o pecado em casa, transmita a resposta em casa, transmita que ela tem sido empecilho para a conversão do filho, do marido, transmita que o seu comportamento tem sido empecilho, Deus, para que as bênçãos cheguem, transmita para que nós tenhamos noção de que nós temos sido empecilho para a tua manifestação, que nós temos sido empecilho para a evolução da tua obra. Senhor, tem misericórdia de nós. Continua, Deus, a trabalhar nas nossas vidas. Continua, Deus, a tomar conta das nossas vidas. Toma, Deus, cada filho teu nesse lugar. Senhor, como o salmista diz, eu te peço que a tua palavra, Senhor, possa cair
como semente em terra fértil, como a semente plantada junto ao ribeiro de águas, que dá o seu fruto na estação própria e as folhas não caem, a planta não morre de sol, não seca, porque a semente que é a tua palavra foi largada numa terra fértil, mas está junto ao ribeiro de águas, junto a Cristo, junto do Espírito Santo, junto da tua manifestação de glória. E que todos nós podemos perguntar o que está acontecendo contigo, e nós viemos dizer em Cristo, Senhor, que essa igreja, a cada dia que nós possamos ser reconhecidos pela transformação, transforma nossas vidas. Chega, Deus, de vivemos vidas que não te agradam, mas batemos no peito que somos teus filhos, teus servos. Pai, tem misericórdia de nós. Toma nossas vidas nas tuas mãos por amor do teu nome. Papai do céu, tem misericórdia. Tem misericórdia. Tem misericórdia. Tem misericórdia. Tem misericórdia. Tem misericórdia. Cristo, tem misericórdia. Tem misericórdia. Tem misericórdia. Tem misericórdia. Ajuda-nos a deixar ter misericórdia. Ajuda-nos a deixar ter misericórdia. Tem misericórdia. Tem misericórdia. Como sepulcros caiados, raça de víbora, vasilhas vazias, tem misericórdia. Como figueiras secas, tem misericórdia. Transforma nossas vidas por amor do teu nome. Transforma nossas vidas. Transforma nossas vidas. Transforma nossas vidas. Transforma nossas vidas. Se você está aqui e ouviu a palavra de Deus e não conhece a Cristo como seu Senhor e Salvador, ouviu a palavra e diz: eu quero mudar de vida, mas você nunca aceitou Cristo, você não é cristão, foi convidado, ou até mesmo está no nosso meio, coopera conosco, mas na sua essência você nunca aceitou a Cristo. Levante do teu lugar. Não tenha vergonha, levante do teu lugar. Esse ato de fé pode mudar a tua vida. Ele pode mudar a tua vida. Achegue-se aqui à frente, por favor. Você que está conosco, você que está na igreja há muito tempo, mas ouviu a palavra e disse: Deus, eu preciso mudar, eu estou fraco, eu preciso mudar, eu me desvio pelas coisas, eu tenho vida dupla. Em casa meu esposo não para de reclamar, minha esposa não para de reclamar, meus filhos, meus irmãos, meus amigos, meus colegas, ou até mesmo o Espírito Santo nessa manhã falou no meu coração nessa noite, coisas que efetivamente eu percebi que eu tenho que deixar, e eu preciso deixar para conhecer Deus. Muitos poderão ouvir o teu ato, mas da tua salvação ninguém vai rir, da tua restauração ninguém vai rir. Se você está nesse lugar, você já coopera, você já serve, você já vem ao culto, levanta do teu lugar, vem aqui à frente. Vem aqui à frente e diga: Deus, eu preciso mudar de vida. Não é oração, não é o ato, mas é a decisão. Não tenha vergonha, eu já estou aqui há muito tempo. Venha, venha, venha. Eu quero mudar de vida, eu até venho à igreja, mas eu não consigo.
Eu tenho algumas coisas de estimação, eu tenho pecado de estimação, eu tenho comportamento de estimação, tenho atitude de estimação, tenho cooperar de estimação, tenho servir de estimação. Venha, venha. Ainda é tempo, venha, venha, venha. Você que está no lugar e acha que não tem nada, intercede por aqueles que aqui estão. Não assista, intercede. Diga a Jesus, muda a vida deles. Faça comigo essa oração. Senhor Jesus, eu te peço.